E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Adalberto na área de novo aqui. Hoje a gente vai falar da potência de expoente racional, pessoal. Potência a gente já sabe o que é. É um valor que possui uma base, né, e um expoente, em que a gente vai calcular, né, a potência ou a potenciação, tá? Potência seria o cálculo, né, e a potenciação é o nome da operação que a gente dá. Então, essa potência, que a gente chama de expoente racional, ó, o que seria esse expoente racional? O que é um número racional, pessoal? Um número racional é um número que, na verdade, forma uma razão, ou seja, uma fração. O número do tipo 1 meio ou 1 sobre 2 é uma razão ou um número racional. Tá bom, pessoal? Então, isso é um número racional. Quando a gente observar isso numa potência, a gente vai dizer que ele tem um expoente racional, né? Então, isso aqui é um número racional. Beleza, pessoal. Vamos ver aqui, então, no caso da potência. A gente, então, vai ter uma base em que o expoente é uma razão, ou seja, um número racional. Vamos colocar aqui, ó, uma base, né, elevado a, vamos colocar aqui, n sobre p, tá? Para ficar bem diferente. N sobre p. Então, esse tipo de potência aqui, ó, onde a base está elevada a um número, a um expoente racional, gente, da forma que vocês estão observando aqui, ó, esse tipo de potência vai ficar assim, gente, vai formar uma raiz. O B, que é a base, vem para dentro da raiz. O número que está aqui em cima, pessoal, no numerador dessa fração, ou dessa razão, ou ainda desse número racional, ele vem para dentro da raiz. E o que está embaixo, no denominador, vem para fora da raiz, ó. Então, vai ficar assim, raiz de B, que é a base, elevado a N, com o P no índice da raiz, que a gente chama, tá? O índice da raiz aqui. Ou seja, resumindo, o que é uma potência de expoente racional? É uma raiz, tá? Observem os termos que a gente está falando aqui, ó. Expoente racional, racional. Olha essa palavra racional. Te lembra o quê? Te lembra raiz. Por isso, a potência de expoente racional vira uma raiz. Faz todo sentido, não faz, pessoal? Vamos pegar um exemplo com números aqui, ó. 4 elevado a 1 meio. Tá vendo aqui, ó? O nosso expoente é racional. Isso que vai ficar como? Raiz. Sempre monta raiz, né? O expoente é racional, sempre monta raiz. Onde o 4 vem aqui para dentro da raiz. O 1, que é o denominador aqui, o 1 que é o numerador, tá em cima, né? Ele vem para dentro da raiz aqui. E o 2, que é o denominador, vem para fora da raiz, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, 2 vem para fora da raiz. Esse tipo de raiz aqui, pessoal, ela é característica, porque é uma raiz quadrada. Então, a raiz quadrada, ou seja, quando o índice aqui é 2, por conta aqui desse denominador 2, você não precisa escrever esse 2, tá, gente? A raiz quadrada é só... Você só escreve ela assim, ó. Raiz sem esse índice 2 aqui e o 4 aqui dentro. 4 elevado a 1, pessoal. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, no final das contas, aqui vai ficar só isso mesmo, ó. Raiz quadrada de 4. São a mesma coisa, tá, gente? Porque esse 2 aqui ele é suprimido, não precisa escrever, porque é raiz quadrada. Sempre que for raiz quadrada, não precisa. E sempre que for elevado a 1, também não precisa escrever, porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, resumindo, raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é quanto? 2. Tá aí, pessoal. Um outro exemplo aqui. 8 elevado a 1 terço. Tá? Ou seja, o outro expoente racional. Se é expoente racional, vira raiz. Raiz de quem? 8. Já coloco 8 aqui. O numerador aqui, 1, vem para dentro. E o denominador 3, né? Vem para fora.
Então, 3 vem para cá. Então, fica o quê? Lembrando, 8 elevado a 1 é 8 mesmo. Agora, o 3 aqui eu posso sumir com ele? Posso desaparecer com ele? Não, eu só desapareço quando é raiz quadrada, pessoal. Quando é 2 aqui, tá? Quando é 3 já não pode, né? Então, fica raiz cúbica mesmo. Ó. Então, vai ficar assim, né? Ó. Raiz cúbica. Deixa eu fazer mais aqui com um espaço maior, gente, que aí fica mais proveitoso, né? A visualização. Então, raiz cúbica de 8. Aqui não precisa ser 8 elevado a 1, é 8, porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Raiz cúbica de 8, pessoal, é 2. Depois a gente pode entender melhor esse processo. Mas é 2, tá? Por quê? Porque 2 elevado ao cubo é 8, né? Como a gente viu na aula passada. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, raiz cúbica de 8 é 2. Vamos ver mais um exemplo aqui, para finalizar. Vou colocar aqui agora, gente. Vamos fazer um exemplo aqui mais clássico aqui. Quatro elevado a 2 sobre 4. 2 quartos, tá? Então, esse é o expoente. 2 quartos, tá? Então, como é que vai ficar isso aqui? Raiz de 4, né? Aí o numerador, que é o valor que está em cima do número racional, da razão ali, ou da fração, vem para dentro. E o denominador vem para fora aqui, tá bom? Fazendo essa conta aí, pessoal. Raiz quarta de 4 elevado ao quadrado é 16. Raiz quarta de 16 também é 2. Tá? Os resultados aqui estão dando 2, porque a gente está coincidentemente pegando valores que formariam, né, as potências de 2, tá? Então, pessoal, é isso. A gente tem aqui valores no expoente que são números racionais, que vão formar sempre a raiz, tá? Então, a gente tem que saber desenvolver isso. A conta, a gente pode depois aprender melhor. O processo que você tem que aprender agora é entre a potência e a raiz. Você nota aqui que pela potência e pela raiz, eles são o quê? Processos inversos. Assim como a adição e a subtração, onde o que você faz com um, você consegue desfazer com a operação inversa, aqui acontece a mesma coisa. Você faz com a potência e pode desfazer com a raiz, e vice-versa. Se você fizer uma raiz, você pode desfazer com a potência. São operações inversas, que você necessita muito de saber. Por quê? Porque você, quando estiver desenvolvendo expressões, operações com equações, por exemplo, você tem que ter essa noção de operações inversas, tá bom, pessoal? Então, por exemplo, né, vou pegar o mesmo exemplo que a gente vinha fazendo aqui, ó, por exemplo. 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo, como a gente viu na aula passada, né? E no vídeo passado aí, em vídeos anteriores, é o que? 2 vezes 2 vezes 2. É o 2 repetido 3 vezes numa multiplicação, que vai resultar em 8, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 8. Se eu quiser fazer a operação inversa, eu vou fazer então o quê? A raiz. Eu fiz aqui a potência, eu vou fazer a raiz. O que eu vou fazer? Vou pegar o mesmo grau que eu peguei aqui, ó, raiz cúbica, porque aqui está elevado ao cubo, então vai ser raiz cúbica de quem? De 8, porque eu vou fazer a operação inversa, de 8. E isso vai ter que ser o quê? 2. A gente acabou de ver essa conta aqui em cima, ó, gente. Ó, raiz cúbica de 8 é igual a 2. Por quê? Porque exatamente aconteceu isso, pessoal. Se a potência de 2 elevado ao cubo resulta em 8, isso significa claramente que a raiz cúbica de 8, sempre o mesmo grau, tá, gente? Você não pode fazer 2 elevado ao cubo e depois fazer raiz quadrada, não. Se está elevado ao cubo, a raiz também tem que ser raiz cúbica, tá, gente? Se for elevado à quinta, por exemplo, potência, que vai ter que ser raiz quinta. É claro que o resultado aqui não seria 8, né? Mas voltando, então, 2 elevado ao cubo, 8. Então, aqui você vai ter raiz cúbica de 8, claro que vai ter que resultar em 2. Observa. Nessa primeira conta aqui, enquanto 2 elevado ao cubo resultou em 8, agora a gente fez a volta, ó. Raiz cúbica de 8 vai resultar em 2, vai voltar. Tá vendo, gente?
Então é o processo inverso, que você desfaz a primeira conta. Então é isso, pessoal. Potências e raízes são processos inversos, ó. Potência, né? É um processo inverso à raiz. E vice-versa. Beleza, pessoal? Então a potência é um processo inverso à raiz. E vice-versa, tá? Beleza, gente? Então a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado. Um abraço, gente.